Tintas, a loja que mais entende de tintas. Você vai encontrar toda a linha de tintas residenciais, automotivas, impermeabilizantes, lixas e acessórios para a sua pintura. Nosso compromisso é dedicação total ao cliente, oferecendo produtos com qualidade, os melhores preços e prazos de pagamento. Em matéria de pintura, faça a melhor escolha. Loja Tintas e Tintas, em 3 endereços: São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 819 Vila Melo. Fone 3561-3081. Rua Frei Gaspar, 2063 no Beira Mar. Fone 3467-4755. Em Santos, Avenida Senador Feijó, 439 Vila Matias. Fone 3224-5166. Loja Tintas e Tintas, a loja que mais entende de tintas. Recanto do Nenê, Rua Brás Cubas 256, Vila Valença, São Vicente. O melhor torresmo de rolo e o melhor joelho pururucado da Baixada Santista. Deliciosa feijoada, às quartas, sábados e domingos. Telefone 13 99798 1197. 99798 1197. Recanto do Nenê. Chegou a entrega mais rápida, gostosa e segura da região. Delivery Mega. E o que é melhor, a entrega é free. Prova Theo e Gabriel com Jorge. Independência de você, te amo, eu sei querer. Aprovado Gustavo Mioto. Foi nosso jantar à luz de adeus. Muito bom. Diego e Victor Hugo com Bruno e Marrone. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Um dos mais pedidos. Michel Teló. Tempo não espera ninguém. Sem tempo de espera. Jorge Mateus. Escute um. A gente já tentou de tudo pra ser um casal. Leve 2. Sabe, eu sou seu, coração bate fora da casinha. Todo mundo pedindo. Felipe Araújo e Japinha Conde. Você não vale. Thierry e Marília Mendonça. É só um pouquinho do cardápio sensacional. Mega Delivery de música. Bota boa nisso. Sintonize. Localizando o prefixo. ZYW 677. Rádio Mega FM Litoral. Essa onda pega. Informamos que a transmissão da Voz do Brasil será às 20 horas e 30 minutos. De acordo com a Lei Federal 13.644/18. Seguimos com a programação normal na Mega FM. No ar, Mega Opinião, porque o mundo é de quem sabe. 7 horas e 4 minutos, uma ótima noite para você, quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do nosso Mega Opinião aqui na Mega FM 92,5 e também pela internet na nossa página no Facebook. A apresentação é do seu amigo Álvaro Júnior, direção-geral de Décio Júnior e a produção de Silvana Molinos, a nossa jornalista. Hoje nós vamos abordar vários assuntos, temas aí que foram destaque na semana e também assuntos do seu interesse, né? A gente vai estar aqui falando por telefone com o advogado Augusto de Arruda Botelho, ele que é considerado um dos melhores criminalistas do Brasil. Vamos estar aqui também presencialmente com o empresário Freitas Júnior, sócio e proprietário da BB Forros, e também o André Santana, especialista em investimento financeiro. Então já deu para ver que a gente vai ter vários segmentos, vários assuntos num único programa. Agora, 7 horas e 8 minutos. Mega Opinião. A gente vai começar o nosso Mega Opinião de hoje com ele que está por telefone, né? A gente vai falar com ele por telefone sobre um assunto que foi tema aí durante a semana. Foi um assunto que pegou muita gente, assustou, né? Na realidade, vem assustando essas atitudes aí vindas do STF, tem assustado as pessoas, né? Tem deixado as pessoas, de uma forma geral, bastante assustadas. Um dos assuntos mais comentados essa semana foi a prisão do ex-deputado federal e também presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Ele foi preso na última sexta-feira, dia 13, em casa, em Comendador Levi Gasparian, no Rio de Janeiro. O mandado de prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal,
E o ex-deputado está sendo acusado de integrar um núcleo político de milícia digital que visa descredibilizar as instituições democráticas. Jefferson está detido em Bangu 8, presídio para onde são levados detentos com curso superior, como o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, aliado ao presidente Jair Bolsonaro, foi preso preventivamente pela polícia e de acordo com a decisão aí do STF, né? E para isso a gente vai estar aqui conversando. Eu gostaria de estar sabendo qual a posição, né? Como que os advogados em geral, eles têm se posicionado em relação a esse tipo de atitude vinda do STF. Como advogado criminalista, eu gostaria que o senhor explicasse melhor para os nossos ouvintes aqui da Rádio Mega o motivo da prisão do ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Muito boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. A prisão de Roberto Jefferson, ela tem que ser entendida, obviamente, num contexto histórico atual, mas apesar disso, ela não pode se divorciar nem se afastar do texto da lei, da legalidade. Então, após a minha leitura do decreto de prisão, vinda do ministro Alexandre de Moraes, eu concluí que a prisão de Roberto Jefferson, do meu ponto de vista, é ilegal. E por que ela é ilegal? Porque ela não poderia ter sido decretada? Não. É uma prisão cabível, é uma prisão, até de certa forma, necessária, em que há justificativas para essa forma excepcional de prisão, que é a prisão preventiva. Só para lembrar para o ouvinte, a prisão preventiva é aquela prisão que acontece antes de uma sentença condenatória, às vezes até antes sequer de uma acusação. Certo. Então ela é sempre uma prisão excepcional, ela tem que ser aplicada em casos específicos com bastante cuidado. Então eu entendo que, em tese, sim, a prisão de Roberto Jefferson poderia ter sido decretada em razão de fatos bastante específicos na conduta dele. O fato concreto é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, é ilegal porque ela não fundamenta adequadamente esse decreto de prisão. Então há uma diferença. Vocês estão perguntando, bom, mas como assim? A prisão é cabível, mas ela é ilegal? Sim, sim. Porque o próprio artigo do Código de Processo Penal que regulamenta isso diz que toda prisão ela deve ser motivada e fundamentada. Certo. O que, ao meu sentir, acontece é que essa prisão, em tese, poderia até ser cabível, mas da forma como veio o despacho, a fundamentação e a fragilidade da fundamentação do despacho deixam essa prisão ilegal. Então, a prisão que, em tese, poderia ser decretada, mas da forma como foi decretada, eu não posso concordar, por isso eu entendo que a prisão de Roberto Jefferson, da forma como foi decretada, volto a dizer, é ilegal. Muitas pessoas têm classificado algumas atitudes do STF como abuso de autoridade, até mesmo, e diria que até extrapolando um pouco o seu poder em relação à própria Constituição. O senhor acredita que isso está acontecendo? Não, eu não acredito. Eu não compartilho desse sentimento. Há, sim, com relação a um ponto específico, bastante divergência dentro da advocacia, dentro da academia, dos professores de direito, de processo penal, com relação específico ao famoso inquérito das fake news. Esse sim é um tema polêmico. Sim. Esse sim é um tema que divide opiniões, a possibilidade do Supremo instaurar ou não esse inquérito. Aí sim eu entendo que possa haver uma divergência com fundamentos bastante sólidos e concretos de ambos os lados. Já a medida do ministro Alexandre de Moraes, dentro de outro inquérito, que não tem relação direta com esse inquérito das fake news, eu entendo que não extrapola, a meu ver, as competências do Supremo. Acontece que nós estamos vivendo um momento político dentro do Brasil, um momento, infelizmente, extremamente polarizado, de certa forma até violento, de embate entre as instituições, que, convenhamos, não interessa a ninguém, né? Não interessa a ninguém. Nós precisaríamos estar aqui pensando nos problemas econômicos, no desemprego, na inflação, no preço
que cada trabalhador e cada trabalhadora percebe ali no momento que vai fazer suas compras, o preço sempre aumentando, na gasolina aumentando. Nós temos problemas graves, nós estamos enfrentando ainda uma pandemia que vai ficar marcada na nossa história. Então, eu gostaria que o governo federal e todos os governantes estivessem nesse momento preocupados com o povo, preocupados com pessoas que estão passando fome, perdendo seus empregos, empresas fechadas, comércios fechados, e a gente fica nessa disputa de poderes entre o Supremo, o governo federal, o Congresso Nacional, que, convenhamos, não interessa absolutamente a nada, a não ser aos próprios políticos que conseguem seus palanques através disso. A população continua com seus problemas, com a inflação, etc. E é isso que a gente precisa focar nesse momento. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. O Supremo, ele age dentro dos limites constitucionais que lhe garantem a atuação. Pode haver divergências? Pode. E vou te dizer, divergência dentro do campo do direito é saudável, é natural, que haja. Direito não é uma ciência exata, né? Se fosse uma ciência exata, seria uma matemática, uma engenharia. Não é. Direito tem posições diferentes, eu entendo que a gente pode dialogar, mas o que é importante é o diálogo, que infelizmente eu não vejo acontecer nos dias de hoje. Esse que é o ponto que a gente precisaria tratar. Por que o diálogo ficou esquecido e o embate, a disputa, muitas vezes o embate violento, né, de palavras, de contestação, é o que é colocado em prática. Nós não precisamos disso, pelo contrário. Com certeza. O Roberto Jefferson, ele está com prisão preventiva, né, que não tem prazo pré-determinado na legislação processual penal. Na prática, ele deverá seguir nessa condição até uma nova avaliação do caso. O Código de Processo Penal, ele prevê que a prisão preventiva seja reavaliada a cada 90 dias. Porém, o Supremo já fixou o entendimento de que o fato de não haver essa reavaliação não torna a prisão ilegal. É isso mesmo? É isso, e eu não concordo com essa posição do Supremo. Olha só como o direito justamente essa divergência, ela é natural e saudável. Eu não concordo com essa posição do Supremo. Essa alteração legal, para vocês terem em mente, é uma alteração extremamente recente, que aconteceu em dezembro de 2019, com o pacote anticrime, que trouxe essa alteração que obriga, no meu entendimento, que qualquer prisão preventiva seja reanalisada a cada 90 dias. Porque a prisão preventiva, pela excepcionalidade, lembrando mais uma vez, prisão preventiva é daquela pessoa que não foi julgada, não foi condenada. Ao fim e ao cabo, a gente pode estar prendendo inocente. É muito importante que a autoridade que decretou essa prisão, a cada 90 dias, reanalise a legalidade dessa prisão. Sim. E o Supremo, alterando, ao meu ver, completamente o texto legal, em uma decisão, disse que essa reanálise ela não é obrigatória, ela é uma coisa mais ou menos assim. O juiz pode reanalisar se ele quiser. Não, o texto da lei não diz isso. O texto da lei diz que o juiz deve reanalisar a cada 90 dias. Não importa quem é o juiz, se é um juiz de primeira instância, se é um desembargador ou se é um ministro do Supremo. Ele tem sim, pelo texto da lei, a obrigação e não simplesmente a possibilidade de reanalisar essa prisão a cada 90 dias. Não pode acontecer antes também, não precisa esperar esses 90 dias. Se os motivos que ensejaram uma prisão preventiva não mais existirem num período anterior a 90 dias, que se revogue a prisão preventiva, que, volto a dizer, é sempre excepcional. Doutor, é de praxe, ou até deixa eu colocar de uma outra forma, é de bom tom que o Supremo, quando vá pedir uma prisão como essa, que ele comunique primeiro o Ministério Público. Porém, isso não aconteceu, né? Ou pelo menos são as informações que a gente tem, e isso se deveria ao ministro do STF deduzir que o Ministério Público é muito próximo do presidente. E, portanto, ele levaria essas informações, né, antes mesmo da decretação da prisão. Isso tem algum fundamento também, doutora? Tem, claro que tem. E agora a gente está numa disputa de narrativas, né, vamos dizer assim. Qualquer pedido de prisão, nesse caso do Roberto Jefferson, vamos tratar do caso concreto. Sim. Houve um pedido de prisão por parte da Polícia Federal. O que é o comum de acontecer? O Ministério Público é ouvido para concordar ou não com essa prisão, certo? O juiz ele não está atrelado a essa manifestação do Ministério Público. O Ministério Público pode discordar de uma prisão e o juiz ainda assim decretar,
se há um pedido, obviamente, de alguma autoridade, como houve nesse caso do Roberto Jefferson, a Polícia Federal, certo? Então, o que acontece é que há o pedido da Polícia Federal, isso chega na mão do ministro, o ministro dá 24 horas para que o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República, se manifeste sobre essa prisão. A informação que foi divulgada é que o Ministério Público Federal desobedeceu, entre aspas, porque não é um prazo, vamos dizer assim, no direito a gente chama um prazo fatal. É um prazo que se você perder, acabou. Não, você pode se manifestar depois desse prazo. Sim. Mas o fato é que o Ministério Público teria se manifestado após esse prazo de 24 horas e o ministro teria decidido mesmo sem essa manifestação. Então aqui fica difícil a gente dizer, porque é tudo, infelizmente, e aqui aquela construção que eu fiz, esse momento delicado que a gente vive, em que o diálogo fica esquecido e o embate vira regra, há aquela discussão, não, mas o Ministério Público tinha que se manifestar em 24 horas, não se manifestou, eu decidi mesmo assim, e o Ministério Público diz, não, eu não sou obrigado a me manifestar em 24 horas. Então, volto a dizer, gente, nós estamos tratando a liberdade de alguém, seja do Roberto Jefferson, como pode ser do João, do José, da Maria, do ouvinte, do pai do ouvinte. Essas autoridades disputando se o 24 horas vale, se não faz o menor sentido, porque a gente está tratando principalmente de um bem como a liberdade. E a gente pensa até assim, né, doutor? Sem querer interromper o senhor. Claro, imagina. Mas a gente pensa assim, se isso está acontecendo com uma pessoa que é presidente de um partido, como Roberto Jefferson, e com outras pessoas influentes, né? Isso pode acontecer claramente com qualquer cidadão brasileiro. Você tocou num ponto assim muito importante. Eu, quando me manifestei contrariamente à prisão de Roberto Jefferson, entendo que ela é ilegal, eu recebi críticas, o que é natural, saudável, e estou aberto a críticas. Mas o ponto que eu levantei, eu estou muito menos preocupado com Roberto Jefferson e estou muito mais preocupado com as centenas, milhares de João, Maria, José, que são presos preventivamente em despachos ilegais. Nós temos no Brasil uma triste realidade, que é um país com a terceira maior população carcerária do mundo, em alguns estados com mais de 50% dos presos preventivamente, ou seja, sem uma condenação, e essa realidade subverte completamente a lógica processual. Então eu estou preocupado com esses. Eu estou preocupado com a pessoa que tinha que estar presa e não deveria estar presa. Então a gente precisa, num caso emblemático como esse de Roberto Jefferson, trazer o respeito à lei a seu nível máximo, para que isso sirva de exemplo, ainda mais quando vem do Supremo Tribunal Federal. Porque no final, e é isso que você disse, quantas pessoas não estão ali desconhecidas, sem a gente saber, presas injustamente. É a esses que a gente deve virar nossos olhos e virar nossa atenção. Nós não podemos abrir uma exceção pelo político A, pelo político B, independentemente do partido. E aqui, gente, não tem nenhuma conotação política, partidária na minha análise. A minha análise é técnica. Sim. Não importa, a lei é uma só, a lei vale para todos, vale para o Bolsonaro, vale para o Lula, vale para o João, vale para o José, para mim e para você. Então não dá para a gente abrir mão de direitos e garantias fundamentais, porque a pessoa que está do outro lado é uma pessoa que a gente gosta ou não gosta, nem uma só. A gente tem que se preocupar com aquele que está sofrendo, muitas vezes na pele, no dia a dia, essa ilegalidade. Por isso que eu tive que me posicionar concretamente, nesse caso, contrariamente à prisão. Olha só, nós estamos conversando aqui com o advogado Augusto de Arruda Botelho, que é considerado um dos melhores criminalistas do Brasil. É mestrado... Imagine, esse é um elogio só seu, mas eu agradeço. É mestrado em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Tem aí um currículo realmente invejável. Especialista em Direito Penal Econômico. Que isso. Pela Universidade de Coimbra, também em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. Botelho também é conselheiro na Human Rights Watch, que é uma organização que defende e realiza pesquisa sobre direitos humanos. O doutor Augusto também fundou a Arruda Botelho, Sociedade de Advogados, um escritório em São Paulo que atua exclusivamente na área criminal, seja na defesa ou acusação, contemplando os direitos do direito penal, desde os chamados crimes clássicos, como as grandes causas federais, como é essa, né, doutor? Exatamente. Nós recebemos aqui uma notícia agora, olha só, que vem de encontro a isso que a gente está falando. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele se reúne com o Fux, né, que é o presidente do STF, e descarta o impeachment dos ministros que foi pedido pelo presidente da República. Ou seja, parece que realmente ninguém acima do STF
não consegue, eles podem fazer o que eles quiserem com a população brasileira e com todos nós, que não tem, né? Não existe realmente um poder para tentar coibir esse tipo de abuso, né? A gente tem que parar de pensar no STF, vamos pensar em dar emprego para a população, Não é verdade. Em resolver a economia, em resolver a pandemia, que infelizmente, apesar de mais controlada, ainda cresce. E vamos tornar o Brasil um país melhor, com mais diálogo e menos disputa de poder, menos disputa ideológica. Isso a gente... Menos narrativas, né, doutor? Exatamente. Doutor, eu quero agradecer demais a sua explanação aqui, a sua presença, apesar que à distância, mas o senhor está convidado para vir aqui, quando estiver aqui pelo litoral, dar uma passadinha aqui nos estúdios aqui da Rádio Mega. Será um grande prazer estar falando com o senhor pessoalmente também, tá bom? Muito obrigado pelo convite, uma boa noite aí a todas e todos e a todos os ouvintes. Um grande abraço. Até logo, um abraço. Doutor Augusto de Arruda Botelho, falando com a gente aqui na Mega FM, tirando algumas dúvidas, né, e dando a sua posição como advogado, falando sobre essa prisão, né, que aconteceu do presidente do PTB, o Roberto Jefferson. Agora nós estamos aqui presencialmente, não por telefone, estamos presencialmente com eles. O Freitas Júnior, ele que é empresário, sócio proprietário da BB Forros, uma empresa de construção a seco, que já ganhou 3 vezes o prêmio de maior distribuidora do Brasil e também dono do canal no YouTube Aforismo. É isso mesmo? Tá correto? Exatamente, exatamente. Tem 33 anos, é formado em publicidade e pós-graduado em administração pela FGV. Atualmente está estudando engenharia e participou de alguns projetos na área de e-commerce. Boa noite para você, Freitas. Boa noite, meu amigo. Mais uma vez, Boa noite, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Pela presença aqui. Tô no meio de amigos meus, né? Tanto o Décio quanto você, Álvaro, quanto o meu amigo André. Então, estamos todos aqui em família, praticamente. Estamos também aqui com o André Santana, ele que é especialista em investimento financeiro e é sócio do canal no YouTube, também é sócio do mesmo canal, né, do Aforismo. Também trabalha com locação de equipamentos na área portuária. Boa noite para você, André. Boa noite, tudo bem? Queria agradecer aqui o convite. E hoje a gente está aqui, tô até reunido aqui com o meu sócio, né? A gente está aqui, veio compartilhar do nosso conhecimento aí, né, sobre educação financeira. Que maravilha, hein? Olha só. Sem querer, né? Sem querer, de repente já trouxemos os 2 sócios de um canal do YouTube aqui, o canal Aforismo, que vocês vão explicar. Daqui a pouquinho vocês vão explicar pra gente do que se trata esse canal. Quero mandar um abraço aqui pro Roberto Milone, ele que é assessor de imprensa, Rodolfo Milone, ele que é assessor de imprensa e ele que intermediou essa entrevista, né, que nós acabamos de fazer aqui com o doutor. Um abraço para você, Rodolfo. Obrigado aí por intermediar essa entrevista aqui na Mega FM, tá? Bom, começar a falar aqui. Deixa eu falar com o Freitas. Ô Freitas, esse momento que a gente está vivendo, um momento, eu diria, delicado. Bastante. Parece que a gente está vivendo um barril de pólvora. A gente está sentindo que qualquer faísca assim, que aconteça, pode acontecer, sem exageros até da minha parte, uma guerra civil. Não acho exagero nenhum. Não é verdade? Exatamente. Você como empresário, como é que você sente isso também? Bastante. A gente como, né, proprietário, né, como pertencente a uma empresa, né, eu procuro falar que eu estou hoje como sócio da BB Forros, né? É uma qualidade atual, não que seja algo que pode perpetuar por muitos e muitos anos, que é o que eu espero, mas a gente sempre acaba se colocando no momento atual. E a gente está tentando se blindar de várias formas, né? A gente tenta, de alguma forma, tentar criar algum meio recorrente para que as coisas fluam um pouco melhor, mas realmente é um momento muito delicado, né? É um momento que, assim, a gente tem que estar feliz
com pouco, a gente tem que estar feliz com alguns ajustes. O que a gente puder minimizar de custos e poder otimizar alguns processos é o ideal, né? É verdade. Tá sendo bom por um lado, né? Deus que me perdoe falar que tá sendo bom, né, com tudo que tem acontecido, mas assim, tá sendo bom por um lado que eu creio até numa ótica mais humana, as pessoas estão reavaliando algumas coisas da vida, alguns sonhos, alguns objetivos. Eu creio que algumas pessoas, por estar em casa, né, Sim. acabam estudando mais, acabam fazendo uma leitura, algum curso, começando até um estudo à distância, né? Procurando se qualificar, que seria o intuito de qualquer época, né? Até num período bom, mas as pessoas esperaram chegar no extremo para isso estar acontecendo. Infelizmente, né? Infelizmente a gente realmente deveria fazer isso, né? Constantemente, mas a pandemia, ela meio que escancarou, né? Isso daí. Foi. Ou você faz, ou você vai ficar para trás. Ou você faz parte do passado, ou você vai para frente. Exatamente. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Você também sentiu isso, André? Senti bastante, cara. Senti bastante. Até o Freitas, que tem o próprio negócio, eu até falo, às vezes a pandemia ela veio para até abrir os olhos de algumas pessoas, né? Em questão de negócios. Porque nesse momento de pandemia você consegue até, no caso, fazer uma negociação, fazer algumas aquisições, né, até por um valor de mercado mais baixo. Sim. Né, porque a demanda fica pouca, então você aproveita do que o mercado está em baixa, de uma forma geral, e você consegue fazer aquisições das ofertas que vêm, né? Então, realmente, as pessoas hoje estão ficando mais em casa, estão se cuidando mais. E foi um momento de reflexão, né? O ano passado que a gente viveu foi um momento de reflexão. Então, foi muito bom ter passado por isso. Ainda estamos passando, né? E aí é muito... Eu senti bastante isso, né? Senti bastante que as coisas estão mudando. E agora, daqui em diante, é melhorar cada vez mais, né? Com certeza. A gente espera que isso aconteça e que sirva, assim, até para abrir os olhos da população. E que não, porque eu vejo algumas pessoas falando assim, logo a gente está de volta ao novo normal. Quer dizer, o novo normal não quer dizer que você volte a fazer as mesmas coisas. As mesmas coisas. Exatamente. Entendeu? Aproveita aquilo que você pegou de bom nesse quase 2 anos, né, de pandemia, e leva para o resto da tua vida. Né? Que é mais ou menos isso que a gente estava falando. De poder, de repente, fazer um curso online, de poder se reinventar, né? Você, de repente, você trabalhava numa profissão. Eu vejo muitos artistas fazendo isso. Sim. Né? O pessoal que mais sofreu, que foram os primeiros que tiveram que parar suas atividades e estão sendo os últimos a voltar, a retomar. Eles tiveram que inovar ali, né? Não é? Principalmente aí abraçar até o mundo digital. Exatamente. Né? Então, que nem eu falo pro Freitas, tudo que a gente é bom, né? A gente tem que agregar valor na vida das pessoas. Sim, sim. Então, pega aquilo que você é bom e começa a agregar algo na vida das pessoas, né? Então, que você será eternamente grato com isso. Com certeza. Então, a pandemia, ela ensinou isso, né? De você pegar algo que você é bom, transformar isso e agregar valor para as pessoas e compartilhar conhecimento. Acho que isso é a melhor forma de você até conseguir a prosperidade. Né? É verdade. Então, eu vi muita gente, que nem você falou dos artistas, né? Uhum. Eu vi muitos artistas indo para o mundo digital, por exemplo, no Instagram, e fazer show ao vivo, né, com milhares de pessoas. Sim, sim. Fora, se dentro no celular da pessoa tem mais 3, 4 pessoas assistindo no mesmo celular. Então, assim, às vezes o que tá ali, o público que tá ali, às vezes é muito maior do que se fosse um público presente. Se estivesse numa casa de show, né, por exemplo. Exatamente. Então, assim, tiveram que inovar bastante, principalmente os atores. E foi assim, foi uma tacada muito boa nessa tacada. A gente fala que a pandemia ela teve algo ruim e algo bom, né? Algo bom é porque tiveram que inovar, né? É verdade. Até as empresas tiveram que inovar. As empresas que não tinham a tecnologia a seu favor tiveram que aprimorar isso. Sim. Então foi um aprendizado, sim. Eu já conversei com alguns especialistas em tecnologia e eles me falaram o seguinte, que
o que era esperado de evolução tecnológica de 5 anos aconteceu nesse período de pandemia. Exato. Né? E eu acho que realmente isso tem que ser uma motivação para que as pessoas elas corram atrás de se atualizar, de estar se especializando em algo realmente, não vou dizer digital, mas que tenham, né, um pé no digital. Lá. Porque se aconteceu de novo, vai que daqui a 1 ano, 2 anos acontece de novo. Fecha tudo de novo, né? Sim. Você tem que ter um viés digital para você, né? No mercado financeiro a gente até tem uma teoria que se chama... Ah, tá, sim, desculpa. Na verdade, a gente tem até uma teoria que se chama cisne negro. Uhum. O cisne negro, ele passa a cada 10, 15 anos no mercado financeiro, né, quando o mercado está em queda, e aí a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque a gente compra negócios a preços mais justos. Então, trazendo, sem ser para o mercado financeiro, mas para o mundo real, digamos assim, sim. A cada 10, 15, 20 anos passa um cisne negro na nossa frente e a gente deixa ele passar. Né? Então, é verdade. Aquela oportunidade que passou há 10, 15 anos lá atrás, tem gente que há 10 anos atrás estava investindo e só foi aproveitar essa boa oportunidade agora. Né? Então, realmente, a gente tem que abraçar as oportunidades que vêm. A gente teve casos de Magazine Luiza, por exemplo, teve um lucro muito maior com as lojas fechadas, trabalhando através do site, do que com a loja aberta. A gente teve o CEO da Via Varejo, da Casas Bahia. O que ele fez? Ele entregou um celular para cada funcionário e falou, vai trabalhar de casa. As pessoas que estavam fazendo seu cadastro na Casas Bahia, automaticamente era direcionada para um dos atendentes para poder fazer o atendimento. Então, assim, as empresas foram se adaptando a um rumo digital. Né? E isso vem inovando cada vez mais. Né? A gente tem aí até Apple, Microsoft, vem inovando cada vez mais isso aí, né? O mercado digital. Você vê o Mercado Livre, né? O crescimento que ele teve, né? E agora também com uma base enorme, gigantesca, né? Em São Paulo. A gente vê, você sai pelas ruas, você vê um carro do Mercado Livre fazendo entregas, quer dizer, uma van, né? Uma van do Mercado Livre, isso está acontecendo. Então, as pessoas elas têm que ficar atentas a essa revolução que está tendo, né, que está acontecendo, para não ficar para trás. Eu acho que isso é muito importante. Isso é até bom para os concorrentes, né? Pensarem em inovação. Então, o concorrente do Mercado Livre, ele vai olhar para aquilo e vai falar, opa, precisamos fazer alguma coisa aqui porque a gente está perdendo mercado. A gente não precisa perder mercado aqui, a gente precisa ganhar o mercado. Né, se juntar ao nosso concorrente. Então, o que a gente pode fazer aqui? Claro. O que eles estão fazendo, o que a gente pode fazer diferente para dar certo? Sim. Né? Então, foi bastante inovador aí. Essa pandemia, ela veio com um viés aí de inovação incrível. Né? Agora, 7 horas e 33 minutos, olha só. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, está tendo um problema. A Polícia Federal fez uma operação de combate a crimes de corrupção dentro da própria OAB. Tem uma notícia aqui, uma matéria aqui falando exclusivamente sobre isso. A Polícia Federal realizou uma operação contra crimes de corrupção, tráfico de influência, advocacia administrativa e associação criminosa cometidos dentro da OAB de São Paulo. A investigação, que começou no final do ano passado, apura um esquema de cobrança de propina para encerrar processos disciplinares em tramitação no Tribunal de Ética da entidade. Através da assessoria de imprensa, a OAB de São Paulo divulgou nota oficial informando que vem contribuindo com as autoridades competentes e que já iniciou uma apuração interna sobre os fatos. 6 mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Paulo, Santana de Parnaíba e Jundiaí. 2 dos envolvidos foram afastados de suas funções na Ordem dos Advogados do Brasil. Caso os investigados sejam condenados, as penas podem chegar até a 12 anos de prisão. Com informações de São Paulo, Cadu Macri. Muito bem, estamos de volta aqui nos estúdios da Mega FM 92,5 e também na live pelo Facebook, você acompanhando a nossa
a nossa entrevista aqui e também pelo YouTube, né? Agora também no YouTube. Estamos aí transmitindo simultaneamente para o Facebook e para o YouTube. E olha, a gente vai para o intervalo rapidinho e já estaremos de volta com os nossos convidados de hoje, os convidados presenciais aqui. O Freitas Júnior, ele que é empresário sócio-proprietário da BB Forros, e também com o André Santana, que é especialista em investimento financeiro. Muitos assuntos, eu tenho algumas perguntas aqui aí, legais, hein, para vocês aí no próximo bloco. Então aguardem só um instantinho que a gente já está de volta. Você está no Mega Opinião. 7h37. Malhar o corpo, superar o seu limite, se balançar, buscar a superação. Vem com a gente correr, treinar, viver mais. Academia, superação, 800 metros quadrados de muita atividade. A maior variedade de modalidades para você. Avenida Kennedy, 5.800, Vila Tupi, Praia Grande. Mais saúde, mais vida. Academia, superação. Fone 3472-4445. Galeria São Judas, o seu centro de compras em São Vicente. Aluguéis a partir de R$600. Muitas lojas em um mega lugar. Saia de casa sabendo que tudo você acha na Galeria São Judas. Praça de alimentação, espaço kids e mais de 40 lojas. Aluguéis sem burocracia. Venha nos visitar. Rua Campos Sales, número 392, Centro de São Vicente. Bonita de se ver, moderna, ela diz tudo que você tem que saber. Ela gruda, sinaliza que é pra todo mundo ver. Na fachada, no adesivo, no evento você vê. Comunicação visual é NV. Tudo que o seu evento e sua empresa precisa está aqui. nvcomunicaçãovisual.com.br. Fone 3018-4000. Bonita de se ver, NV. Ligou seu rádio? Mega. É Mega. Oi, aqui é o Leandro. Oi, meu nome é Liane. Oi, aqui é Esther. Oi, eu sou a Débora. Mega. Só dá. Mega. A Contabilidade José Alves atua na abertura de firmas, manutenção de trabalhos contábeis para empresas de qualquer porte. Conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Oferece também consultorias às áreas contábil e fiscal para que você esteja por dentro de tudo quando iniciar o seu próprio negócio. José Alves Contabilidade, Rua Martim Afonso, número 213, Conjunto 8 a 13, Centro São Vicente. Faça seu contato pelo WhatsApp 13 3323 9001. José Alves Contabilidade. Seu bem-estar, sua alegria, seu sorriso é importante. Venha com a gente, vem. Venha para a Clínica Odontologia do Bem. Aqui com certeza o seu sorriso está em boas mãos. Vem para a Clínica Odontologia do Bem. O melhor atendimento pra te oferecer. Vem para a Clínica Odontologia do Bem. Pra quem busca qualidade, pode confiar. Avenida Marechal Deodoro, 591, Vila Valença, São Vicente. Telefone 3466-1339. A Casa Santos Vidros está com preços de arrasar. Promoções imperdíveis para envidraçamentos de sacadas, box em vidro temperado, espelhos e muito mais. Tudo com qualidade, garantia e agilidade na entrega. Venha fazer um orçamento e um excelente negócio. Casa Santos Vidros. Visite vidraçariacasasantos.com.br ou conheça o showroom na Avenida Conselheiro Nebias 412 em Santos. Ligue 3234-1546. 3234-1546. Casa Santos Vidros. Mega Opinião na Mega FM. Estamos de volta aqui na Mega FM 92,5, também na internet, na nossa página no Facebook, também no YouTube, transmitindo em tempo real. Bom, estamos de volta aqui com os nossos convidados de hoje, o Freitas Júnior e o André Santana. Freitas, queria saber uma coisa de você. Você é empresário, você é sócio proprietário da BB Forros, empresa de construção a seco. O que seria essa construção a seco? Porque quando a gente fala assim, né, acho que o ouvinte deve estar se perguntando, o que é construção a seco? Fica um quê de dúvida, né, nas pessoas. Sempre quando fala de construção, o que vem na cabeça já é alvenaria, tudo que envolve isso, né? Mas o conceito de construção a seco é
o drywall, né, que é o gesso acartonado, que as pessoas conhecem bastante, né, que faz isolamento térmico, divisão de ambiente, divisória, né, questão de Eucatex, que o pessoal usa muito em modulação de escritório, e envolve toda a questão de isolamento térmico, acústico. Nós trabalhamos com forro de PVC, de isopor, forro de drywall, fibra mineral. Então, assim, é um leque muito grande, né? A gente acaba sendo uma parte de acabamento depois do estrutural da construção, né? Sim. Muitas vezes, o que está acontecendo muito, que é uma tendência no Brasil, é construir toda a parte estrutural e a gente vem fazendo os acabamentos, né? A parte interna de remodelação de ambiente, né? De divisória, de drywall. E também a gente trabalha com a parte de iluminação, né? Acaba sendo um agregado em relação a isso que nós fazemos, né? Isso acaba se tornando um diferencial na obra, né? Isso consegue deixar o custo menor? Consegue. Em relação à alvenaria, acaba reduzindo o tempo, né, de execução e também o custo final de obra, né? Acaba sendo duas frentes aí de trabalho que você juntando compensa bastante, né? Vamos dar um exemplo para os nossos ouvintes. Vamos pegar aqui a rádio, sim, né? Essa metragem mais ou menos da rádio. Imagina uma sala só. Exato. Se a gente fosse fazer de alvenaria, essas divisões em alvenaria, e se fosse fazer com um dos segmentos que você trabalha. Correto. Tá? De quanto que seria mais ou menos essa diferença, essa economia? A grosso modo, a gente falando assim, sem ter tanta base em cálculo, mas só de avaliar pelo menos uns 20% aí, a 30% você já consegue reduzir bem, né? Fora a questão de velocidade de obra, né? Se você for falar de um volume, de uma construtora que tem um volume grande de obra, que eles trabalhem com prazo, então você sai na frente porque você está entregando, consecutivamente você entrega o produto final mais rápido, acaba vendendo mais rápido, o giro também é maior, então compensa por esse lado, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, já estamos um bom tempo no mercado, né? Inclusive, há 29 anos nós estamos. Eu tinha 3 anos quando meu pai acabou fundando a empresa, né? Eu acabei me arriscando em outras questões de empreendedorismo, né? Começou brincando com o Lego. Foi por aí. Eu não era nem nascido quando iniciou o negócio. Pegou o gosto pela coisa. Acabamos pegando gosto, né? E a gente teve períodos muito bons, né? Tivemos, igual você mencionou, a questão de 3 vezes seguida, nós ganhamos o prêmio, né, de maior distribuidor de forro em PVC do Brasil. Foi eu queria saber como me conta um pouquinho, porque a tua empresa, ela conquistou 3 prêmios de maior distribuidora do Brasil? Foi por 3 anos consecutivos, né? Nós éramos distribuidor oficial da Tigre, né, na época. E não era o carro-chefe deles a venda de forro, né? Então, assim, a gente teve um período de parceria muito grande com a fábrica. Lembra, nosso grande amigo Décio aqui, lembra? Acompanhou de perto, né? Foi. Lembra do Tigre? Da parceria. Entendi. Tá. E foi uma parceria muito boa, né? E hoje a gente consegue entender o viés em relação à Tigre de por um período não querer mais fabricar o forro, porque não era o carro-chefe, não era o market share deles, né? Era conexão, era caixa d'água, era tubos. Então essa parte representava um mercado muito pequeno para eles e para nós muito grande. Então a gente teve um período muito complicado de ter que se adequar, arrumar um outro fabricante que tivesse uma qualidade parecida. E isso em um prazo muito curto de tempo. Então, assim, graças a Deus, no período a gente conseguiu arrumar alguém, assim, quase à altura e com alguns ajustes. Depois de algum tempo, acabou ficando à altura, né? Mas desafios de quem arrisca. Sem dúvida, né? O empresário, ele tem que ter isso na veia, né? Desafio atrás de desafio. O famoso skin the game, né? Pele em risco. Pele em risco. Acordou, se prepara. Eu não tenho visto, não sei como que tá a Tigre hoje, se continua... Ela continua sendo líder de mercado ou não? Os últimos dados que eu vi, em alguns segmentos a Amanco tinha passado eles, né? Eles vieram bem forte, assim, eles até perderam, mas é uma empresa muito grande, né? Eles remodelaram o negócio deles completamente.
Tinha a unidade fabril em Rio Claro, depois transferiram para o Sul, depois foram para o Nordeste, isso tudo fugindo de ST, substituição tributária, né? Então, assim, eles têm toda essa questão de você... deles tentarem jogar com os números, né? Que estão corretos. E até onde eu me recordo, né? Não vou falar nada correto assim, mas... que eu lembro, eles ainda tinham um mercado assim gigante. Porque eu faz um tempo que eu não vejo nada sobre a Tigre, né? Mas tinha umas campanhas que realmente colocavam na cabeça da gente, tipo Coca-Cola, tipo Brastemp, né? Aquela coisa, você quer, tubos, Tigre, não sei o que, Tigre, né? Ficava um negócio meio maçante, assim. O marketing da Tigre era forte, né? Era pesado, né? Já faz um tempo que eu não vejo nada parecido, mas eu lembro, até um tempo atrás, que era realmente uma campanha muito forte, tinha, né? E daqui a pouquinho eu quero saber desse canal de YouTube. Vamos falar sobre ele. Canal do YouTube que você tem com o André Santana. Eu vou passar agora pro André. Deixa eu perguntar um pouquinho para ele também sobre a especialidade dele, né? Você é especialista em investimento financeiro. Para os nossos ouvintes, para a gente que está aqui, qual a dica que você poderia dar aí em termos de mercado financeiro, André? Faz a gente ganhar dinheiro, rapaz. É isso que a gente quer. O que a gente faz para ganhar, para fazer o dinheiro render, para investir em algo sólido, mas que ao mesmo tempo te dê uma rentabilidade? Legal, bacana. Assim, eu não tenho esse costume de indicar, porque... Imagina, eu indico um determinado ativo, uma ação para uma pessoa, e aí aquela pessoa ela não tem um pensamento de longo prazo, o mercado cai, ela vende no prejuízo, e aí? Aí a culpa vai ser do André. Ele vai buscar, ele vai te buscar. Ele vai buscar. É muito mais fácil indicar. Deixar o endereço do André na descrição do vídeo. É muito mais fácil você culpar a pessoa pelos seus erros, né? Com certeza. Entendeu? Mas eu sempre digo que a melhor forma de investir é você diversificar o seu patrimônio. É a melhor forma de você diminuir o seu risco. É aquele ditado do nunca colocar os ovos no mesmo cesto, né? Exatamente. Então, assim, quando eu comecei no mercado, que foi em 2019, eu comecei com uma reserva financeira. Eu já tinha ela montada, mas não era exatamente no mercado financeiro, era na poupança, né? A gente sabe que hoje em dia na poupança não tem esse rendimento mais, né? Com certeza. Há muitos anos atrás já teve, mas hoje ficou muito ultrapassado. E aí o que eu fiz? Eu transferi todo o que eu tinha, toda a minha reserva financeira pros investimentos. E aí eu comecei a diversificar, comecei a estudar. Então, o que eu indico é você diversificar. Então, o que seria a reserva financeira? Seria todo o seu custo mensal multiplicado por 12. Porque o que eu aprendi com isso? Na pandemia, eu fui mandado embora do meu outro emprego. E aí, como eu tinha minha reserva formada, durante um ano eu poderia gastar uma quantidade de dinheiro, né, cumprindo todo o meu custo. Então, assim, a educação financeira, ela me ensinou que se eu fizesse isso me esforçasse, né, um pouquinho, todos os meses ali, num momento de crise, num momento de pânico, você consegue sobressair melhor. Então, o que aconteceu na pandemia? Eu fui mandado embora, eu tinha minha reserva e consegui utilizar durante 6 meses. Então, só para a gente exemplificar aqui para os nossos ouvintes. Um ouvinte que ganha aí R$2.000 por mês. Certo. Essa reserva financeira seria de 12 meses, o valor que ele ganha, ou seja, 24 mil reais. No caso do seu custo mensal, né? Então, vamos supor, ele ganha 2.000 e ele tem um custo de R$500 no mês, todas as contas dele tudo pago, mas algumas outras exceções, mercado, saúde, então ele vai pegar esses R$500 e multiplicar por 12. Então não é o valor que ele ganha, é o valor, que ele gasta. Isso, o Tá. custo de vida dele mensal. Certo. Né? Então ele entendeu que o custo de vida dele mensal é de R$500, ele multiplica por 12, ele vai ter. Em um ano ele tem o custo de vida dele pago. Caso ocorra alguma coisa com ele, como a gente viu na pandemia. Pessoas pedindo auxílio emergencial, que até hoje é pago. Né? Muita gente está esperando o auxílio emergencial. Muitas pessoas perderam seu emprego, fecharam seus negócios. Então, essa reserva financeira, ela é um dos primeiros passos que eu indico pro investidor iniciante. Antes de mais nada. Isso, e também essa reserva. Isso, e também ter ali também suas dívidas quitadas, né? Então, se você não tem sua dívida quitada, como é que você vai começar uma coisa, né? Sendo que você tem que cumprir ali com aquilo. Então, é uma coisa que eu indico. Depois, aí você tem ações, fundos imobiliários, que são de renda variável.
Então o mercado, em 2020, ano passado, ele caiu mais de 50% por conta da pandemia. Certo? E aí entra naquele critério que eu falei do cisne negro. O cisne negro passou naquela hora. Sim. Quem comprou ações de boas empresas conseguiu pegar um preço acessível, né? Um preço descontado. É que nem o Warren Buffett fala, né? Compre ações de ações de canhões e venda ações de violino. É verdade. Né? Então, esses momentos a gente tem que identificar e comprar. Então, ações, muita gente fala, pô, vou ficar rico com ações, com fundos imobiliários. O importante aqui, tá, que a gente tem que avaliar, é que a gente só tem 3% da população investindo na bolsa. Gente, é muito pouco, né? É pouco. É muito pouco. E a gente tem 65% da população endividada. Então, assim, educação financeira não é só investir, não é só estar lá ganhando dinheiro. Inclusive, isso foi muito falado e eu acho que, gente, não tinha nem que pensar. Já tinha que ter educação financeira desde a escola, desde sabe, os primeiros anos. Né? Tinha que ter, devia ser uma matéria obrigatória. Exatamente. É por isso que hoje em dia existem muitos canais no YouTube, existem tem a Instagram, às vezes as redes sociais, livros também que foram escritos lá atrás, né, sobre educação financeira aqui. Hoje dá para se aplicar. Então, assim, é questão de você correr atrás. Eu não sabia nada. Então, como é que eu fiz? Eu comecei a correr atrás, comecei a ler, comecei a entender. Sim. Você tem que entender um pouquinho de economia, coisa básica, não precisa ser algo tão avançado. Então, assim, por isso que eu falo, eu não indico ações ou fundos imobiliários, que é o que eu invisto, né? Não indico um determinado ativo, porque a gente tem que entender o propósito da pessoa. É ficar rico? Então tá bom. Então você vai focar no seu trabalho, vai focar em ganhar mais para você investir mais. Quando você ganha mais e investe mais, os seus resultados começam a crescer. Sim. É diferente, vamos supor, um exemplo. Você pega uma pessoa que ganha um salário mínimo e investe todos os meses R$500. Você pega outra pessoa que ganha 3 mil e coloca R$1.000. E qual que vai ser o resultado aqui? O de R$1.000 vai ter um resultado mais rápido. Lógico. Né? Então, assim, eu falo às pessoas, lógico, investir é bom? Sim. Vai te trazer uma renda todos os meses? Sim, vai te trazer. Só que vai ser proporcional ao que você coloca todos os meses, não é verdade? Então, quando você compra, vamos supor, no caso de ações, voltando aqui, você compra negócios, né? Tá muito além daquele valor que está sendo negociado ali. Tem muita coisa por trás. Então, quando eu analiso uma empresa, eu analiso a dívida dela, eu analiso o retorno sobre o patrimônio líquido, eu analiso bastante coisas aqui e faço o comparativo do mesmo setor, né, de outras empresas. Então você tem um setor bancário, então você tem os 4 bancões aqui, né? Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. Então quando você pega aqui a dívida deles, você vai ver qual que é a dívida menor, né? Quando você pega o lucro líquido a cada trimestre, você vai ver qual que é o maior. Para aqui, aí tem uma chave aqui que a gente fala, né, que é a renda passiva. Quando você começa a investir em empresas que pagam dividendos, você recebe dividendos todos os meses. Os dividendos, para quem está escutando a gente, é uma parte do lucro da empresa distribuída para quem investe nela. Certo? Então vamos supor um exemplo, tá? Não estou indicando nenhum ativo aqui. Mas se você... Depois você deixa o endereço, não esquece. Vou deixar. Mas se você compra Banco Bradesco, por exemplo, ele paga esses dividendos todos os meses. Então imagina só, você paga R$20 numa ação, não sei quanto é que tá uma ação, né, mais ou menos, mas você paga R$20 numa ação, e no próximo mês, ele já vai te dar um valorzinho ali que cai direto na sua conta. Legal. Então, cada vez que você vai comprando mais ações deles, mais eles vão te pagar. E com esse que eles estão te pagando, vai ser o suficiente lá na frente para você comprar outra ação deles. Então, quando você começa a fazer isso, esse mecanismo, né, você cria uma bola de neve de juros compostos. Legal. Né? Porque a renda passiva ela é isso, é os juros compostos. Então... tem gente que quer ficar rico na bolsa, né? E faz besteira, entra em pirâmide financeira. Pô, falar em pirâmide, cara, rapaz, isso tem uma pergunta pra você. Muita gente pergunta pra você ou vai buscar informações a respeito das criptomoedas, que hoje tá... Assim, já houve uma bolha, né? E hoje eu vejo assim que tá um pouco mais... pé no chão, assim, eu diria, né?
Ainda é um mito ainda, eu acho que para grande parte da população não sabe o que é um Bitcoin ou as outras criptomoedas, mas tem muita gente que também vai te procurar querendo saber e querendo investir em criptomoeda. Então, eu não invisto em criptomoedas, né? Vou te dizer o porquê. Os brasileiros têm aquele viés de ter algo físico, né? O dinheiro tem que ser físico, tudo tem que ser físico, né? O cartão de débito, de crédito, enfim, não quer usar o cartão digital. Né? Eu também tenho um pouco dessa crença. Só que as criptomoedas, elas não têm uma questão aí, elas não têm fundamentos. Então a gente não sabe de onde vem as criptomoedas. Criptomoedas foi criada através de um computador por um cara que a gente nem sabe quem é muito bem. Certo? Não uma empresa, não uma coisa que lucra todo mês. Entra naquilo que eu falei de renda passiva. Para você lucrar com a criptomoeda, você tem que torcer, você tem que virar um torcedor do mercado para que ele suba e você venda. É verdade. Só que você tem que ir até lá vender, né? Para você obter o lucro. A criptomoeda, ela é um ativo que ela é controlada até por vamos supor assim, por um Twitter. Um tempo atrás, eu acho que o Freitas já até sabe disso. O Elon Musk, que é o dono da Tesla, né? Ele fez um anúncio que os carros da Tesla ia ser pago com criptomoedas. Poderiam ser pagos com criptomoedas, principalmente o Bitcoin. E nisso o mercado Bitcoin começou a voar, começou a subir, enfim. E eu só observando aquilo, eu não invisto, mas eu observo. E aí, depois de umas 2 semanas, ele veio no Twitter de novo e falou que a Tesla pararia de aceitar o Bitcoin. Então, calma aí. Caiu. Então, assim, quem comprou no topo, um exemplo, perdeu dinheiro. Sim. Se não tem aquela mentalidade de longo prazo e vendeu, perdeu dinheiro. E quem tinha comprado o fundo, né, e quis vender aquela hora, saiu no lucro. Com certeza. Certo? Mas, assim... É um mercado que oscila demais, né? O Bitcoin, cara, ele é um mercado que oscila muito. E ele é aquilo, como ele não tem fundamento, ele pode ser controlado por qualquer famoso. Cara, o Elon Musk foi lá, fez 2 Twitter, e o mercado... De uma certa disparou forma, e outro deu. De um dia disparou 50%, no outro dia tava caindo 40%. Entendeu? Então, assim, é diferente de uma ação. O que faz uma ação cair? Né? Qual que é o movimento da ação? É o lucro da empresa. Então, se investe numa empresa, aquela empresa no trimestre apresentou resultado negativo, enfim, a parte contábil negativa, isso vai impactar no preço da ação, né? Sim. Mas teve um fundamento ali. A gente teve um caso até da IRBR, né? Eu investia nessa empresa, uma empresa de resseguros. E aí o que aconteceu? Estavam rolando notícias que a IRBR estava manipulando seus resultados trimestrais. Certo? E aí eu saí da minha posição, porque eu não me sentia mais confortável de ter ações... Porque você tem que se sentir confortável, né? Sim. Então eu não me sentia mais confortável, vendi... graças a Deus vendi no lucro, saí antes. E aí depois de uma semana foi aberta uma investigação, abriu uma investigação, realmente os resultados foram manipulados, enfim, foi uma queda de 80% nos preços das ações. Então quem tinha isso lá atrás e segurou, tá tendo uma perca aí de quase 100%, né? Meu Deus, imagina, você investir 100 mil reais, de um dia pra noite você tá com 20 mil. Exatamente. Isso mesmo. Então assim, você tem que ficar, o mercado financeiro, você tem que ficar ligado no que acontece. Não é simplesmente comprar, segurar lá por 10 anos e deixar lá. Né? Tem que acompanhar os seus ativos, né? E você teria algum exemplo, assim, de resultado? Algum investidor que você acompanhou, que teve um resultado muito bom? Olha, eu sigo muitos investidores, todos eles de longe, lógico. Eu gosto bastante do Thiago Negro, que ele investe em empresas de tecnologia. Não tenho o mesmo fundamentos que ele, mas eu acredito bastante no potencial da carteira dele, é incrível, ele tem um potencial incrível. E um cara que eu curto demais, e é um dos meus fãs número 1 aqui, talvez entre 1 e o 2 aqui, é o Luiz Barsi, né? Luiz Barsi, ele foi um cara, ele foi engraxate, né? Desde criança sempre correu atrás do seu emprego, enfim. E aí depois ele começou a trabalhar no mercado, até no próprio mercado financeiro. E hoje ele criou um legado incrível, que é o legado de você investir aos poucos, que nem ele estava fazendo,
que um dia você terá prosperidade, né? Você terá a sua riqueza. Sim. Então, são duas pessoas que eu sigo bastante e vem me ajudando bastante, né? Todos eles, de uma certa forma, acabam me impactando bastante assim, nos investimentos. Bom, vocês conheceram um pouquinho de cada um, agora vamos falar de uma coisa que eles têm em comum, que é o canal do YouTube chamado Aforismo. Quem é que vai começar a falar sobre o aforismo? Acho que o dono, né? O dono é os dois agora. Tem. Como é que é a divisão societária? Não tem muito isso, não. 60-40, 50-50. A gente, se cair um dinheiro, a gente divide, vai. Então tá bom. Ou se não, sei lá, tenta crescer mais ainda, tá né? Certo, aprimorar o canal. Falar um pouquinho do aforismo, né? O aforismo começou um pouquinho com um sonho, né? Na verdade, assim, o intuito do aforismo o que é? É tentar transformar a vida das pessoas, ter um impacto positivo na vida delas, né? Tanto que, assim, hoje eu tenho até amigos meus que perguntam o que é o aforismo? Na minha visão, creio que na do André também, é um portal de desenvolvimento pessoal. Então lá a gente abrange várias coisas, tanto que eu falo sobre motivação, sobre negócios, sobre empreendedorismo, relacionamento. Legal. Agora o André entrou na sociedade recentemente para estar abordando essa questão financeira, de investimento, né, que é algo que está chamando muita atenção. Sim. Então, assim, né, a gente tem... Eu não tô nem falando assim de objetivos financeiros só, mas a gente tem objetivos muito grandes, né? Hoje são praticamente aí 200 seguidores. Pra internet é pouca gente, mas vamos levar pro lado motivacional aí da pandemia. Se for num beco, numa rua atrás de você, é bastante gente. Opa! É bastante gente. Então, assim, a gente tenta trazer esse viés motivacional, de inspirar as pessoas, de tentar de alguma forma... melhorar, né, a vida. Tanto que, assim, tem até um quadro no canal que o meu apelido é Bu, né? Desde pequeno, meu irmão me chamava de Bu e tudo mais. É Bu. Porque é Júnior, ele não conseguia falar Júnior, aí ficou Ju, aí ficou Bu. Pô, já imaginei Bu, falou. Não. E aí tem um quadro que é Pergunte ao Bu. O que eu faço? Todas as mensagens que eu recebo, obviamente que não, que fira alguma pessoa, que tem algum xingamento, alguma coisa assim, eu vou e respondo. Né? Então tem perguntas sobre relacionamento, tem pergunta e assim, na minha visão. E eu tenho um jeito assim o meu jeito pessoal um pouquinho mais tapa na cara. Então a gente traz isso e de um jeito ou outro eu já vi ele é agressivo com os inscritos dele. Só não. É bom saber, né? Eu vou me inscrever aqui no canal. Eu vou preparado já. É que a gente, nesse caso, é algo mais rápido para responder rápido e direto. Sim. Mas assim, se for até dosar a questão emocional e racional, acho que eu tenho um lado emocional maior do que o racional. Então, isso a gente acaba até levando pra vida, né? O que vai até de contraponto com a questão empreendedora, que o empreendedor tem que ser racional. Eu acho que tem que existir um equilíbrio, mas eu acho que o meu lado emocional ele fala um pouco mais alto. Isso me facilita em alguns pontos e me prejudica em outros, né? O canal já existe há quanto tempo? O canal, ele tem... O do YouTube tem 6 meses praticamente. Tem pouco tempo, né? Pouco tempo. E o André entrou há quanto tempo? Eu entrei foi umas 3 semanas. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo que o André entrou. Mas já gravou uns vídeos, já contribuiu bastante. Tem até um vídeo já que ele participou que tá no ar, né? Falando sobre investimentos, um bate-papo nosso. E tem mais 2 agora que ele gravou recentemente, só que ainda não saiu, mas vai sair. Mas tudo tem um começo, né? Sim. E assim, se for falar em termos de projeto, a gente, igual eu abordei, a gente tem sonhos grandes, né? Tem objetivos grandes. E como eu mencionei, não tô falando de dinheiro, não tô falando nada disso, mas de impacto na vida das pessoas, né? E eu acho que esse legado, isso que a gente quer trazer, igual o André até mencionou, tocou no assunto, acho que isso sobressai gerações, sobressai sobre tudo, né? O pessoal que tá ouvindo agora, como é que faz pra achar o canal lá? É só digitar aforismo? Aforismo oficial. Aforismo oficial. Eu acho que já tinha algum outro aforismo e não deixaram a gente deixar só aforismo. É aforismo oficial. Quem puder ajudar, né, em se inscrever ou tá visualizando algum vídeo, a gente vai ficar muito grato, né? Muito feliz. Que legal, já. Vai lá em Aforismo Oficial agora, lá no YouTube, já começa a seguir. Maravilha. O pessoal.
Olha, acho que vai ter mudança aí no tempo, hein? Tô sentindo que parece que o tempo já tá esquentando, né? O frio já tá diminuindo um pouco, mas quem vai trazer mais informações pra gente é a nossa repórter, ela que também faz a produção aqui do Mega Opinião, a nossa repórter Silvana Molinos. Tempo e temperatura. O último mês foi de frio intenso na Baixada Santista. Julho foi tão frio que quebrou 2 vezes seguidas o recorde de madrugada mais fria dos últimos anos, segundo a Defesa Civil. Após recorde de frio, a previsão apontou que nessa semana a temperatura no litoral iria subir nos próximos dias, e foi o que aconteceu. Hoje, quarta-feira, o sol voltou a brilhar. Amanhã, quinta-feira, o dia também será de sol, entre nuvens, sem previsão de chuva. Os termômetros devem ficar entre 15 e 29 graus. A partir de sexta-feira, o tempo começa a esquentar um pouco mais, com termômetros entre 23 e 34 graus. Sábado e domingo seguirão com dias ensolarados e de muito calor, com termômetros que variam entre 23 e 37 graus. Previsão do tempo, Silvana Molinos. Mega Opinião. Falei que ia mudar, falei que o tempo ia esquentar, aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto do frio, não tem jeito, né? Eu gosto de frio, não tem... Apesar de morar no litoral, eu gosto de ficar arrumadinho, né? Pra dormir é melhor. E agora, gente, estamos caminhando já pra reta final aqui do nosso Mega Opinião. Gostaria que vocês deixassem aí as suas considerações finais. Cada um falando da sua área, do seu negócio, né? Deixando aí uma mensagem final para os nossos ouvintes. Freitas, começando com você. Eu particularmente, eu sei que a gente vai entrar num assunto um pouquinho polêmico, né? Mas assim, eu não consigo destacar o meu lado pessoal com o meu lado da minha fé, digamos assim, né? Uhum. Então, assim, para mim isso é 2 coisas que andam junto comigo, né? A questão da minha crença, né? Eu sou cristão. Então, o que eu procuro sempre refletir sobre, o que seria? Imagine, né? Se por um acaso você tiver a visão de quando você estiver nos céus, né? E Deus venha lá com um quadro negro e mostre tudo aquilo que você poderia ter sido e não foi, por quê? Por preguiça, por indisposição, por é longe, vai demorar, e se eu não fizer? Então, assim, eu acho que indo muito ao de encontro com o período que a gente está passando, arrisque, tente, né, de forma planejada, mas não deixe de fazer, né? É igual a gente está mencionando agora um canal no YouTube, né? Uhum. Tem muita gente que acha um negócio, nossa, simples, mas não é tão simples assim, porque envolve pesquisa, envolve estudo, envolve roteiro, envolve edição. Não é simplesmente ligar a câmera lá e sair falando que nem um louco, filmar né? lá. E filmar, né? Por um tempo até achei que era mais fácil, mas você vê que o negócio é mais complicado do que se pensa. Então... né, eu procuro sempre trazer essa reflexão para alguns amigos que, tô meio chateado e tal, o que eu faço? Então, eu levo para esse lado. Não tô falando se você acredita em Deus ou não, né? Mas imagine, se você chega no céu e Deus tá lá, você poderia ter sido isso, poderia ter tido isso, e não teve por comodismo, né? Por não ter tentado. Então, eu acho que é um pensamento bem legal. Eu carrego ele muito comigo, né? E eu acho que até pelo fato de eu usar Deus, ele até faz com que eu não seja tão impulsivo, mas que eu seja ponderante, porém arrisque, né? Porém eu tente de forma planejada. Então, né, essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas, né? Para que elas reflitam sobre. E para o pessoal que gostou daquilo que você falou sobre a sua empresa, como é que faz para localizar a tua empresa? Quer entrar em contato agora? Poxa, ele falou, mas não deixou um contato. Como é que eu faço para falar com ele, para fazer um orçamento para minha casa, para o meu negócio? Como é que faz? Maravilha. Nós temos o Facebook, né, que é Bebê Forros, né, o Facebook. O Instagram também é Bebê Forros. O site, né, que também é a mesma coisa. Então, assim, hoje a gente utiliza muito esses meios de comunicação para estar recebendo pedido de orçamento e tudo mais, né? Se puder estar deixando o telefone também lá do nosso escritório, né? Que é o 13-3481-4504, né? E tem o também final 3868. E
a gente está totalmente aberto ao orçamento sem compromisso nenhum, né? A gente tenta sempre trazer... Nós temos um lema de sempre pensar no lado do cliente, né? Legal, a gente, isso é importante. Até reduzindo o custo, né? Muitas vezes a pessoa chega cheia de ideia, por que não fazer... E a gente chega e... Poxa, por que não faz dessa forma? Por que não coloca essa isolação que ela é mais barata e retém mais o calor? Claro. Poxa, mas como isso? Não existe, né? O pessoal fala muito de manta térmica, mas pô, nós temos o isopor. Com esse jeito nosso, acho que a gente até acaba captando mais amigos, né? E mais Com parceiros, certeza. né? Não tô nem lidando como cliente. BB Forros, site, Facebook e Instagram. Só digitar lá BB Forros, você já vai falar com o Freitas. E o André, deixa o seu recadinho então final, André. Opa, primeiramente agradecer aí a rádio, tá compartilhando conhecimento aí sobre educação financeira, que é importantíssimo para o Brasil. Quando a gente puxa dados, isso chega a ser assustador, né? De mais de 60% da população endividada, enfim, a gente só tem 3% de investidores na bolsa. Quem quiser me procurar, o meu Instagram é André_Santana7. Tiro todas as dúvidas sobre investimentos. Enfim, eu não indico... O 7 é porque ele tá chegando no 7º milhão dele? Não, Opa! Jamais, que isso. É o 7º dígito. É o 7º dígito. Legal. Muito bom. Mas é isso. Eu queria deixar o recado para as pessoas que estão escutando a gente. É que não deixe a educação financeira de lado, né? É uma coisa que tem que ser ensinado desde das escolas. A gente briga, né, que as escolas tendem a passar isso, né, como uma matéria, e cada dia mais a gente está conseguindo avançar e conseguindo colocar esse tipo de conteúdo nas escolas, até mesmo na faculdade, né? Muita gente entra em faculdade e não encontra esse tipo de matéria. Então, queria só mesmo agradecer e vamos embora, né? É isso aí, Crescer então... a educação financeira que é importante. Sigam André_Santana7, é isso? Isso. Perfeito. No Instagram. Lá no Instagram. Ele é especialista em investimento financeiro, tá, gente? Foi um grande prazer estar com vocês dois hoje aqui, presencialmente, nos nossos estúdios. E em breve a gente gostaria de estar aí novamente trazendo vocês aí para falar sobre mais assuntos aí com mais tempo ainda, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por você ter ficado junto com a gente nesta quarta-feira, hoje dia 18 de agosto de 2021. Na próxima quarta-feira, a partir das 7 da noite, tem mais um Mega Opinião. Até lá! Você acabou de ouvir Mega Opinião, porque o mundo é de quem sabe. Conheça agora as empresas que apoiam o projeto Mega FM. Mega é só da Mega. 8h14. Vai pintar? Pinta primeiro na loja Tintas e Tintas, a loja que mais entende de tintas. Você vai encontrar toda a linha de tintas residenciais, automotivas, impermeabilizantes, lixas e acessórios para a sua pintura. Nosso compromisso é dedicação total ao cliente, oferecendo produtos com qualidade, os melhores preços e prazos de pagamento. Em matéria de pintura, faça a melhor escolha. Loja Tintas e Tintas, tem 3 endereços: São Vicente, Avenida